ou talvez o César, junto com o Firmato. Tem que saber dessa carta. Eu não sei se é o caso de falar aqui, pelo menos agradecer o homem. Você sabe, tudo que cai aqui é uma arena, acaba explodindo. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 26 de março de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1519, 5 páginas, 49 logias e 9 máximos. O tema é autorado holocármico. A especialidade é a mental-somatologia. Definição. O autorado holocármico é o estado, condição, exercício da função ou título intelectual específico do autor ou autora de livro, notadamente técnico, publicado sobre temas evoluídos da conscienciologia. Agora, nós temos o consenso de intelectuais, a reunião na encruzilhada de ideias de autores de diferentes formações culturais e tendências filosóficas, o parapsiquismo intelectual, o enfrentamento dos mega-assediadores e adversários ideológicos para materializar em forma de livros as vertentes assediadoras e libertadoras das consciências. O desassédio das consciências colaboradoras da obra, a fim de afastar as influências patológicas e manter o equilíbrio com a desobstrução dos mentais somas. As vivências pangráficas esclarecedoras de contexto, orientadoras de assistência e facultadoras de verpons. O entrecruzamento intra e extrafísico, passado, presente e futuro, prosêmica e distancêmica, individual e grupal, em termos de ideias, contextos, análises, vivências e interassistências. Agora, por aí tem uma série de coisas, tem mais de 20 linhas a parte da parapatologia explicitando esse tema aí dentro. Agora, nós temos ainda na argumentologia, tem aqui a taxologia, 3 áreas da política do autorado em geral. E na caracterologia tem 3 categorias de intelectualidade em relação à holocarmologia. Na remissologia nós falamos alavancagem da proex, autorado, escala dos autores mentais somáticos, agora política do autorado conscienciológico e prioridade da escrita. Frase enfática. O autorado holocármico, além de explicitar o complexo, hoje assenta a abertura para o autorealizamento multidimensional ou multiexistencial, a ofiex pessoal e a condição da autoesperticidade. Você, quando passará a condição de autor publicado ou autora publicada, a algum livro pessoal em bases holocármicas, a caminho, cadê o livro? Aquilo. Isso aí está bem óbvio. Agora aqui, pergunta. O senhor disse que o tabagismo é somente questão de pensamento. Mas o que o senhor me diria se eu odeio essa escravidão e não consigo me desvencilhar? Quer dizer que você é péssimo para pensar, sua pensionização é 0. Está na cara, e a maioria é assim. Existe o Gastão, por exemplo, que era um psiquiatra, escreveu sobre isso, que fumar é um processo apenas de vício de imaginação. Tenho muita vergonha, já tentei inúmeras vezes, não me diga que é fácil parar, pois não é. Qual o mecanismo mais forte do vício tabagista? Mental ou físico? É o físico que domina o mental. São as duas coisas. Ele ainda não entendeu nada. Ainda está querendo separar isso aí. Quer dizer, a parte bioquímica do processo que está dominando. Quer dizer, a bioquímica domina o soma domina ele através do subcérebro abdominal. Isso é que é o tabagista. Agora, companheiro, o que você espera? Entra dentro de uma instituição que aprisione você lá e acabou. Eles vão tratar de você, você deixa de fumar num mês. Isso é besteira. Por que você não enfrenta você? Que tal um mês de internação? Isso é que é. Eu recomendo para todo mundo fazer isso. É uma saída. Tem um irmão de 29 anos de idade, tabagista crônico e usurário de maconha. É outra pessoa, agora uma mulher. Não tem nada que ver. Isso aqui também não tem nada a ver com o nosso processo de hoje. Hein? É a tecida. Agora aqui. Tem um irmão de 29 anos de idade, tabagista crônico e usuário de maconha. Ele viveu no Japão por 15 anos e lá se envolveu com tráfico de drogas e roubo de carro.
voltou para o Brasil porque já está sendo procurado pela polícia de lá. Ele acabou vindo morar comigo. Isso não é bom falar aqui. Atualmente eles vão atrás dele daqui a pouco. Atualmente ele encontra-se desempregado, passa a maior parte do tempo deprimido, sem vontade, sem menor perspectiva de um futuro. Frequentemente me pede dinheiro e eu, infelizmente, acabo sem dele. Eu já tentei ajudar de várias formas, já incentivei a voltar para a escola, já incentivei a arrumar um emprego, já exteriorizei energia, já tentei esclarecer de todas as formas sobre a multidimensionalidade, mas não tenho tido sucesso. Meu receio é quanto à questão do suicídio e da esquizofrenia, estando ele sozinho. Você pode me esclarecer de alguma forma? Já não sei mal o que fazer. Como assistir o Grupo Karma? Na vida, todas as experiências são paradidáticas. Qual lição deve extrair da situação? Não, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: ponha ele na mão de um psiquiatra de confiança, o mais depressa possível. Isso aí é um caso de psiquiatra. A psiquiatria existe para isso. Vale a pena. Ele pode melhorar muito. Considerando a capacidade da consciência de autotransfigurar o psicossoma, gostaria de perguntar ao professor se a consciência, com força de vontade inquebrantável e com alto nível de autodomínio energético, alcança também a possibilidade de autotransfiguração de um veículo mais denso como o soma, podendo dessa forma mudar temporariamente de forma ou espécie. Sim, mas em termos, vamos entender. Por exemplo, você já deve ter ouvido eu falar aqui que eu juntava uma pessoa, ficava com ela durante 48 horas. Depois fazia o acoplamento áurico. O acoplamento energético, ele faz a transfiguração, que começa a mostrar a vidência facial. Nessa vidência facial, tem a transfiguração através da psicosfera do sensitivo, que é o que aconteceu e acontece comigo. Então, o problema é que essa autotransfiguração, ela não só envolve o psicossoma, ela mexe nas energias da pessoa. Ao chegar nesse processo da psicosfera, então, o próprio o homem vencendo todo mundo. Em Parafatologia, página 2, segunda linha. O enfrentamento dos mega-assediadores é adversário ideológico para materializar em forma de livros, ver pontos assediador e libertador da consciência. Eu acabei de ler isso. Poderia comentar mais? O caso é o seguinte: quando a pessoa decide escrever alguma coisa, se a pessoa não está em forma, ou a instituição não está em forma, ou a casa não está em forma, ou o trabalho não está em forma, vai levantar poeira e vai dar acidente de percurso. É igualzinho 6 meses, quando a pessoa começa a fazer a TENEPS. É a mesma coisa. Então, para fazer qualquer interassistencialidade, existe um preço. A gente tem que pagar. Agora, o preço de fazer uma interassistencialidade materializando ideias renovadoras, datares, quer dizer, de esclarecimento, através de livro que nós vamos deixar aí, isso tem um preço dos mais altos que tem. É lógico que vai levantar. Por que é que muitos aí demoram? Eu não falo isso, eu evito falar, mas agora nessas condições é bom a gente explicitar. Eu falo que vocês estão muito devagar, estão muito tímidos, etc. Nada, isso aí estão enrolados com algum processo de assédio, está na cara. A maioria. Vocês estão entendendo? Falando claro, franco. Consciência para consciência. A verdade é essa. O negócio tem que lembrar que isso é natural. Agora, eu queria só falar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer, estamos aí encaminhando essa tempestade publicitária, tá certo? Eu avisei para todo mundo que está trabalhando. Isso aí, se você estiver com qualquer coisa mal parada, vem tudo à tona. Tem um lugar aí, que estão trabalhando conosco, que já quebrou mais ou menos, parece que são 7 coisas diferentes. O telefone, o computador, que não sei o quê, nunca tinha acontecido isso. Agora, tem uma pessoa que me conhece de muitos anos, desde lá do Rio, etc., gente da minha família, chegou para mim e falou assim: eu tinha esquecido como é que são as suas coisas, agora eu estou relembrando tudo, estou vendo tudo como é que é. Isso me falaram agora na semana passada. E falaram as pessoas e o que está ocorrendo. O Arthur mesmo foi chamado lá para ver umas coisas, por causa do processo de marketing. Diz que, falei assim, quer dizer que eles estavam fora de forma, eles não estavam preparados. Trabalhar não é fácil. Tudo tem preço. Faço TENEPS há 2 meses, o horário das 5 horas da manhã. Nos últimos dias, a partir das 4 da manhã. Percebo uma grande movimentação extrafísica, com a presença de várias consciências, que em certos momentos faz uma balbúrdia que me impede de dormir. Seria o caso de iniciar a TENEPS mais cedo, às 4 horas, ou é um problema de falta de blindagem energética do meu quarto? Olha, seu processo de horário é secundário, o problema é você.
A blindagem é sua, você que tem que fazer isso, não interessa o horário. Seja qual for o horário, você tem que estar com o ambiente adequado, o óleo pensene preparado, predisposto. Olha isso. Agora, outra coisa, faça higiene consciencial e desassimilação na hora que você está trabalhando. O negócio não continuar. A continuação da TENEPS por 24 horas é quando a pessoa é veterana. Não pode continuar de uma maneira psicótica ou assediadora, ou o que é isso? Não existe isso. Porque uma pessoa extrovertida, ao falar publicamente para um pequeno grupo de pessoas que não são íntimas dela, mas passa por dificuldade de comunicação, como nervosismo e branco mental como orador para uma grande plateia. Seria simplesmente falta de experiência e falta de maturidade? Sim, é falta de maturidade. É lógico que tem falta de experiência, mas aí é falta de maturidade e falta de higiene mental. É falta de ver o prioritário. A pessoa tem que amadurecer mais. Está muito imatura. A dessoma se dá por destino ou pelo não cuidado com soma? As duas coisas, depende da hora. O não cuidado com soma faz a dessoma ser antecipada, a pessoa morre mais cedo. O cemitério está assim de gente, a multidão, legiões de pessoas que morreram mais cedo por boa vontade e boa intenção, mas não tinham discernimento. Então o processo é o discernimento para com o corpo humano. Por que é que eu entro em tanto detalhe? Aqueles detalhes que eu falo, já viu se a pessoa estava rindo comigo, que eu falo. A sua escova de dente fica 2 metros do seu vaso sanitário? Só das coisas mais sérias que tem. Faz parte do processo para defender a pessoa, porque tudo pode começar pela boca, que piora o resto. Então, é muito sério pensar nisso. Entende? O problema de cuidar do soma. Dentro das comemorações dos 100 anos de Chico Xavier, tem se falado muito no livro Nosso Lar. O senhor e o Chico escreveram esse livro? Não, foi só o Chico. Ele é o primeiro livro que André Luiz transmitiu para o Chico. Eu entrei já, depois já tinham vários livros já recebidos por ele. O que é relatado sobre essa colônia é real? Tem muita coisa que é real, mas ela é um pouco assim, literária, fantasiosa, porque estavam começando as coisas para falar um negócio mais sério no Brasil. Por exemplo, tem livro de inglês sobre o processo de descrição extrafísica que é muito mais definido, certas coisas que tem lá. Sabe me informar se ela ainda está no mesmo jeito, pois na época que li o livro me informaram que ela era mais adiantada que a Terra em 100 anos. Isso é verdade? Olha, a maioria dos grandes comunex está mais avançada do que a vida humana intrafísica aqui, alguns séculos. Não é só 100 anos, não. Agora, tudo indica que lá, do jeito que se descrevia, devia de ser. Estou com o laringochakra bloqueado, nó na garganta. Já tem esse problema há algum tempo. Agora, com a prática do EV, sinto que ele está desativado. O que faço para melhorar essa condição? Olha, a primeira coisa é o seguinte, laringochakra, trabalha nisso, trabalha no EV, trabalha na desassimilação. Aumente o que você já fez até agora. Você está apenas engatinhando. Vamos trabalhar mais com a energia, que você vai melhorar sobre todos os aspectos. Agora, gente, convivialidade evolutiva, da Evolucim, é um curso, vai ser no dia 27, amanhã, e 28, no discernimento. Olha, era no Sindicato Rural, mas foi transferido para o discernimento. Começa às 9 horas amanhã cedo. Agora, ó, seria bom um monte de gente aqui assistir, que é a Evolucim, que trabalha das crianças, com as crianças. Então, veja, conscienciologia, o paradigma consciencial, a ecologia e para-ecologia, os princípios conscienciais humanos, subhumanos e plantas, ecossistema consciencial, estigma ambiental e para-ambiental, pegada ecológica e para-ecológica, reciclagem evolutiva, convivência entre humanos e subhumanos, ou convivialidade, convivência entre humanos e plantas, fitoconvivialidade, inteligência evolutiva, era consciencial. A professora é a Miriam, a nossa professora Miriam Curso, ela está por aí, está lá. Então, eu acho que seria bom, aqui um monte de gente, seria bom entrar nisso aqui. Uma outra coisa, a turma aí da sua, seria bom participar desse curso. Já vai? A sua turma aí que você estava falando, que ela está trabalhando mais agora com a natureza.
todo mundo que trabalha com a natureza, eu começo a ter dívida com a pessoa. Então, vê o que é que você faz aí. Agora, gente, eu estou aqui com a carta que eu recebi do senhor Paulo Giannini, que é o diretor comercial da Globo Sul, que está agradecendo ao CAEC, se de entregar isso então para eles, me colocaram aqui como diretor do CAEC, tá certo? Muito cuidado agora comigo, que me deram um cargo que eu não tenho. Eu sou o último servidor do CAEC, o último voluntário, me deram aqui o cargo de diretor. Então eles estão aqui, aquela correspondência de prática comercial mais séria, mas muito bem feita a carta, tudo. Agora, seria bom, eu estou falando, agradeço aqui ao Paulo, e isso aqui seria bom, o César e o Leonardo ver. Agora, não sei para quem eu vou entregar. Quem é que vai encontrar com esse povo primeiro? Tem gente aí? Quem? O Leonardo, seria bom, passa para ele lá para mim. A carta é importante, eles estão reconhecendo aí as nossas coisas, ter lembrado aí da Rede Globo, né? As coisas todas, embora a gente já trabalha com essa turma há muito tempo. Mas é que agora vai ser claro, e ele está falando aí sobre os processos comerciais. Ele usa até as expressões técnicas aí, a carta. Lê aí, Mabel, é interessante, que é a sua área aí. É interessante a carta, tem muito bem feito. Agora, do ponto de vista geral, como é que nós estamos? O Pedro vem aí hoje? Eu quero isso aqui, ó. Segura isso aí também. Isso aí eu quero discutir isso aqui com ele. Walter, professor, aqui na página 3, em numerologia, na linha 2, é falado sobre o ato de escrever sobre heterodemanda ou sobre autodemanda evolutiva. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? O caso é o seguinte, o ato de escrever sobre heterodemanda, às vezes a pessoa escreve sob condições porque ela é um profissional do processo. Por exemplo, jornalista, não é isso? Ele às vezes é obrigado a escrever uma coisa que ele nem desejaria estar mexendo com aquilo. Ele está pensando num tema, no entanto eles estão exigindo outro. Essa demanda ela existe, quer dizer, de fora para dentro. E tem a autodemanda evolutiva, que é aquela que você escolhe, você está fazendo o que você gosta. Então esse ato de escrever é muito importante sobre isso aí. O que é interessante aqui é que eu estou dando todas os contrapontos. Examine os contrapontos, você vai entender bem. A numerologia aqui é profunda. O ato de escrever no anonimato ou com autoposicionamento franco. O ato de escrever para autoexaltar-se ou tornar-se cobaia didática. Olha a diferença que enorme. O ato de escrever com edulcoração ou com sinceridade cosmoética. O ato de escrever com peremptoriedade ou com abertura à refutabilidade. O ato de escrever para agradar a muitos ou para reeducar os interessados. O ato de escrever para ser vendável ou para ser evolutivamente esclarecedor. Isso aí, esse último é um dos mais sérios para nós aqui. Agora veja, isso aqui devia ser uma espécie de uma tabela para a turma, uma tabela aí para o povo escrever. Essa numerologia é terrível. Se você for pensar, devido ao contraponto, né? As condições de contraste que eu estou mostrando, a contrastabilidade. Tecnicamente, do ponto de vista de ciência, essas coisas assim são das mais sérias que tem. E aqui o ato de escrever. E outra coisa, eu estou falando de uma maneira tão realista que todo o processo de literatismo foi para o espaço aqui. O negócio estou falando no osso, aquilo que interessa em matéria de ato de escrever. Entende? Você pegou bem aonde mexe. O segundo aqui é terrível, que é o ato de escrever sobre heterodemanda ou sobre autodemanda evolutiva. Quer dizer, você está escrevendo por você ou está sendo mandado? Você é pau mandado? Como é que é a situação? Só é a exigência da própria vida que está fazendo você escrever? O ideal para nós é vocês escreverem espontaneamente, sem ninguém estar precisando colocar o ferrão no boi. E outra coisa aqui é na frase enfática. Sim. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a relação do autorado com a parte final aqui, a OFIEX e a desperticidade. O autorado é o seguinte, pensa bem, além de explicitar o completismo existencial para a pessoa concluir de uma maneira honrada ou razoável a PROEX,
assenta a abertura, aqui, ó, isso aqui é importante, do auto-revezamento multiexistencial, porque deixa o livro aqui para a próxima vida. Abre também ao FIEX, porque se a pessoa já está praticando a TENEPS, já ajuda demais. E outra coisa, é a abertura final também da dispersidade. Porque uma pessoa que escreve numa condição dessa, ela coloca na praça o posicionamento consciencial dela. Ela não é. Ela se expõe. É autoexpressão. É uma explicitação pessoal de striptease intelectual, emocional, existencial. Então, isso é muito importante. Agora veja, como é que vai fazer o auto-revezamento, a OFIEX, enxergar a dispersidade sem isso? É necessário. Então, o autorado, ele tem esse aspecto que a maioria aí esquece. E a gente não pode deixar isso esquecido, por isso que é que eu estou falando aqui. Nós temos que lembrar disso. Agora, ó, falando em autorado, você olha bem que eu tenho o verbete autorado, tem a escala dos autores mentais somáticos, a política do autorado conscienciológico. E tem também a técnica, que é a filosofia do processo político, da prioridade da escrita. Tudo isso eu coloquei na remissiologia para chamar a atenção. Agora, o autorado holocármico, a maioria das pessoas que escrevem por aí nem sabe o que é holocármico. Vocês estão entendendo o livro que nós estamos? Esse livro está muito lá na frente. É muita coisa nova que tem no processo da conscienciologia. A gente tem que ir devagar com isso. O que vai fazer? Valdo, na B. Na parafatologia, na 8ª linha, você coloca assim, o entrecruzamento intra- e extrafísico, passado, presente e futuro, prosêmica e distancêmica, individual e grupal, em termos de ideias, contextos, análise, vivências e interassistências. Eu queria entender esse entrecruzamento, falasse um pouco mais de ideias, contextos, análise e vivências. O problema todo é o seguinte, de qualquer maneira, o problema quando a pessoa escreve, ela está escrevendo aqui, mas ela está escrevendo a partir dela, porque, em tese, todo livro é autobiográfico. Então, a consciência está em tudo que ela escreve, todo o processo pessoal dela. De modo que o livro, isso é inevitável. Na hora, então, que acontece isso, ela tem um entrecruzamento intra- e extrafísico, não só dos outros com ela, das consciências com ela, mas dela como consciência e dela como consciência. É dela também. Agora, o passado, presente e futuro também é dela. Porque o presente e futuro já existe. É o passado, presente e o futuro. Mas o nosso presente já é o futuro. Agora, prosêmico e distancêmico, que é o óbvio aqui no caso. Individual e grupal. A hora que chega, por exemplo, a Max Proex. Agora, em termos de ideias, de contexto, de análise, de vivência e interassistência. Porque o livro envolve isso tudo. Gente, fazer um livro e aquele livro ter lógica, racionalidade, e ele durar algum tempo, é muito sério. São muitos fatores que foram juntos, foram reunidos para fazer esse livro. O livro é um objeto complexo. Ele não é um simples. É uma série de condições que foram feitas convergências, entende? A reunião daquilo. E outra coisa, o livro é um negócio que eu estou procurando escrever hoje, que é a compactação. O livro é uma compactação ideativa. Então, veja só, quer dizer, é uma síntese mental somática. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu estou querendo significar aqui. Tem lógica, não tem? O negócio é sério. Valdo, Sim. na 4ª linha da parafatologia, Aonde? 4ª linha da parafatologia, é o desassédio das consciências colaboradoras da obra, a fim de afastar influências patológicas, etc. É o desassédio das consciências colaboradoras da obra, a fim de afastar as influências patológicas e manter o equilíbrio com a desobstrução dos mentais somas. Porque a pessoa que está escrevendo, ela precisa ter desobstrução do mental soma. Fazer em termos de desassédio, nesse caso do livro, que realmente
A gente encontra dificuldade e com assédio no meio mesmo. Pois é, e a pessoa tem que ter mais ideia, né, do problema da desassedialidade. Ela tem que ter consciência disso, se esforçar para ficar a cavaleiro disso, livre dessa condição, porque senão ela não vai. Então, por exemplo, muitos desses embaraços que as pessoas estão sentindo para escrever o livro é por causa disso. Agora, outra coisa, depois do assédio, tem uma segunda. É muita desorganização. Eu estou falando agora de desorganização pontual, quer dizer, desorganização de detalhes. A maior prova agora nós estamos tendo. Os 20 primeiros verbetes que fizeram para a enciclopédia, o Everton está tendo um trabalho enorme. Ele estava me mostrando lá, ele está tentando corrigir já as coisas. A própria forma da composição, paginação do processo, o povo não vê. Veja, eu tenho aí 7 volumes para a pessoa ver, só copiar. E a turma não copia. Então, por exemplo, aonde tem ponto e vírgula, eles põem 2 pontos. E tem gente que escreveu uma sentença só com vários 2 pontos o tempo todo. Quer dizer, o Edson falou assim, não, eu estou anotando tudo, vou falar lá com eles, para depois os próximos não aparecer desse jeito aqui. Quer dizer, problema de detalhe, só olhar, está copiando. Quer dizer, a turma não está boa para fazer plágio. Valdo. É preciso dar um curso de plágio para esse povo. Agora, sabe o que é isso? É que o povo está acostumado com a computação, e tudo é fácil, copia tudo de qualquer maneira, fica tudo do mesmo jeito. Na computação está todo mundo usando James Joyce, que não coloca nem pontuação no romance, que negócio. Sabe como é que é? Então isso aí é um problema. Porque para escrever o livro existe um somatório de dificuldades. Dentro desse somatório pode ter alguma coisa que é assédio, outras que não são. Bem, mas agora se a pessoa, como está escrevendo sobre ela, se tem assédio do passado ou mais recente, vai brotar por tudo quanto é lado. Isso é inevitável. Mas você acha que, por exemplo, o assédio aproveita das dificuldades, das falhas das pessoas também para... Não, ele já existe aí. Isso é o que ele faz. Ele já está ali, está ali, está inserido dentro do contexto da pessoa, né? Se ela tem... Agora, veja, o livro já começou a funcionar, já está fazendo o desassédio, já está chamando a atenção para o assédio que ela tem. Quer dizer, é uma bênção se existe um assédio em cima da pessoa que começou a escrever um livro. Por quê? Já vai começar o desassédio. Então, até quando que ela ia continuar boboca, fechada, cega, surda e muda da realidade dela? Então o livro é uma beleza. É o que eu falo do Hergé. Hergé é uma bênção. Ele mostra os defeitos, os transtornos, os distúrbios, as doenças, as enfermidades, antes dela aparecer, que o povo não viu. Nem a pessoa sentiu. Mas também. Entra essa parte de cima aqui da segunda linha, para baixo, segunda, terceira, enfrentamentos dos mega-assediadores adversários, ideológico, papapá, isso também está relacionado junto. Está tudo aí junto. Está tudo junto. Cada um tem que ver o que tem. O livro, ele vai explicitar a condição da pessoa. O livro é pior do que o BO. O BO, a pessoa tem que falar tudo que ela fez de besteira, né? O livro é o BO da pessoa. Muito embora a pessoa pode estar escrevendo bonitinho, com muita poesia, fazendo edulcoração, fazendo uma maquiagem enorme na condição dela, sempre aparece. É um BO. Escrever um livro, nós temos um BO da pessoa. Agora, aquela pessoa que tem um BO quilométrico, né? Como é que fica com o livro? Certo? É a vida. O que mais a vida? O que você achou aí mais? Mas então você falou do autorado holocármico, agora ele tem a parte que é de conscienciologia, ele é sempre, vamos dizer, holocármico. Se a pessoa... Não, nesse caso, sim, com a conscienciologia, se ele está cosmoético, ele é holocármico. A pessoa está fazendo porque ela faz, está colocando uma orientação e um esclarecimento para o povão. Que fala no e ela não sabe. Ela não vai receber de volta aquilo diretamente. Se você está dando o livro, né, os direitos autorais, tudo,
Na número 3 da política, taxologia, políticas conscienciológicas, que fala na holocarmalidade, isso é o tópico central da... Quando é holocármico, tem que ser conscienciológico, é isso? Não, o holocármico, no caso, entra tudo, porque aí entra o egoísmo não da entra pessoa, mais o grupo dela, e a parte que ela já está policármica, né? Então, aqui, ó, políticas conscienciológicas. A holocarmalidade aplicada à intelectualidade comunicativa, a holofilosofia, o universalismo, o auto-revezamento multiexistencial, o ciclo multiexistencial pessoal da atividade, a mini-peça do max-mecanismo multidimensional interassistencial, a TARS, a TENETS, a Megagescom, a PROEX pessoal, a mudança evolutiva da forma holopensênica. Bolas, tem tudo de bom aí para a pessoa. Então, essa é a melhor política evolutiva que uma pessoa pode ter aqui entre nós. É o melhor. É o que a gente pode fornecer de melhor coisa de politização das pessoas. Agora aqui outra pergunta. Estou fazendo TENEPS há 1 ano e não consigo deixar de dormir durante a mesma. Já mudei os horários e a coisa continua. O mais curioso é que o sono é só durante esse período, porque depois fico muitas vezes com insônia. Apesar disso, tenho visto melhora nas pessoas que tentei assistir. Como você interpreta isso? Primeira coisa, você tem que dormir um pouco mais antes da TENEPS, para você ficar mais a cavaleiro da história. Possivelmente eles estão tentando ver se te ajuda, mas o processo é que o seu corpo não está reagindo a favor. Os amparadores devem estar de olho em você, mas você está fora de forma. Tem que se colocar em forma. Aparece com disposição. Dê um jeito de você dormir antes da TENEPS. Pronto. Durma aí até o 3º sono, que você não vai ter sono na hora que for fazer a TENEPS. Em um evento foi dito que o evoluciólogo ressomado poderia não ser desperto. Poderia falar mais sobre isso. Poderia falar sobre o processo pensênico que ocorre durante a publicação de um livro. O processo do processo pensênico é só você ver aqui na parafatologia hoje, está bem claro. Agora, esse negócio, evoluciólogo ressomado poderia não ser desperto. O que é que a pessoa confundiu tudo? Ruído na comunicação. Ruído na comunicação. Há um mal-entendido aqui. O evoluciólogo que nós chamamos, ele é mais evoluído que o desperto. Desperto é cá embaixo. Olha lá a escala evolutiva das consciências. O mais é bobagem. Não tem nada a ver com isso, não. Agora, sobre o problema aí do processo pensênico, examina bem e vê o que é que você entende, o que você não entende, dessas linhas todas que nós estamos falando aqui, na parafatologia. São mais de 20 linhas. Eu nem contei quantas são, mas 27? 26. São 26 linhas, ó. Observa só que aí tem muitas explicitações do assunto. Eu nem li tudo, eu li um pedacinho só. Um texto. O que você queria falar? Aqui na página 5, na caracterologia, você fala no item 2, intelectualidade grupocármica. E aí cita a questão das escolas, os círculos. É a obra de alguma escola, círculo ou clube específico de pensamento. Por exemplo, a escola de Frankfurt e outras mais. Essa questão, Valdo, dessas escolas intelectuais, tem um processo também de interprisão grupocármica nisso? Tem um processo mais libertador quando eles trabalham juntos? Não, entende tudo. Olha bem lá os casos, por exemplo, do Bloomberg, que é a turma que tinha lá um negócio, como é que era, Bloomberg, o problema lá da nossa amiga. Reginou. Olha lá com aquele povo todo como é que era. Ali você quer coisa mais kármica do que aquilo tudo? Uma outra coisa, você quer coisa mais kármica do que o Frankfurt, aqueles filósofos, aquela turma toda, tudo enrolado no processo da política, nazistas no meio, aquele troço todo, nazismo, campo de concentração, Adorno, um negócio, tudo tem. É isso que eu queria entender, justamente, como é que entra aí a questão da interprisão e da, vamos dizer assim, da libertação. Eles estão tentando, todas essas personalidades estavam tentando ver se libertavam, né, do problema. Agora, fizeram força. Você veja bem o que aconteceu com a Virginia Woolf. A hora que ela veio aqui, devido ao processo da evocação que foi feita pela graça durante 3 anos, ela acabou sendo encaminhada numa condição diferente. A primeira coisa que esse povo tem é que eles têm o nariz arrebitado.
são piores do que gente da aristocracia da corte, por causa do processo. E outra coisa, uma boa parte desse povo, eles são piores do que a turma da academia, da universidade. Eles acham que eles são mais do que PhDs. Você está entendendo como é que é lá dentro do processo? Porque forma como é que chama isso quando forma um grupinho? Uma panelinha. Panelinha. Essa panelinha intelectual acha que é a dona do cosmos. Isso aí é um problema. Então, a primeira coisa que tem que ter é esmaecer, acabar um pouquinho com essa crista. Isso aí é difícil entre eles, porque são muito conscientes, têm argumento para tudo, arranjam desculpa para tudo, justificativa, tira o corpo fora, escorrega que nem quiabo, você está entendendo? Salta de banda tipo carioca. Então é gente muito inteligente, com muito gabarito intelectual. Então é um problema. Você veja bem a tapeação do Adorno, ouviu falando com esse negócio lá dele, de escrever sem parar, quer dizer, processo de encher linguiça. Ele acha que ele é o dono da ideia, ele faz o que ele bem entende. Ele não vê o esclarecimento didático, pedagógico que eu devia dar para as pessoas. Ele vai colocando o negócio. A questão de não dar o valor para a forma também como um processo de melhorar a comunicação. Agora, geralmente, eles começam errando pela forma, depois pegam o conteúdo deles também, inevitavelmente. Porque quando há uma forma que não é boa, o conteúdo também sai alterado. Agora, Valdo, tem muito de ajustes, né, que essas escolas acabam fazendo. Como você falou, que eles estão enrolados e tal. A questão, por exemplo, da psicanálise, que teve também vamos supor que tem uma escola dos comunistas. Marx, Engels, está entendendo? Lenin, esse povo todo. Trotsky. Eles fizeram uma escola mortífera, mas fizeram. Agora, a base do Marx está ali, bem clara. Mas veja, para onde foi o Marx? Foi para o buraco. Hoje em dia já não tem tanta força mais, acabou tudo. Durou pouco. E outra coisa, enquanto passou por aqui, foi um arraso, matou muita gente. Quer dizer, precisa ter muito cuidado com isso. Agora, você pensa bem, quantos séculos o Marx vai ter que responder por isso? Mas aí tá, também não distorceram o que ele escreveu, porque ele não falou... Mas a distorção é mínima. Ele permitiu... A distorção é mínima, não vem com essa não. Você já leu o Capital? Não, sim. Vai ler, tem lá embaixo, tem um monte de volume do Capital. Não adianta querer defender, não. Não estou querendo se não tivesse besteira, eles não teriam seguido as bobagens. Então, isso que eu queria saber, quer dizer, permitiu isso, né? Porque você tem que lembrar o seguinte, eu procuro escrever as coisas tudo boa, em paz, pacífico, ajudando os outros, tudo isso. Está cheio de interpretação errada em cima de mim. Pensa bem agora o cara que escreve com má intenção. Ou escreve ali de uma maneira tipo paratrosférica. O troço, a hora que tem má intenção, sai de baixo. Mas veja só. Distorcem tudo. Foi o que aconteceu com ele também. Distorceram também uma boa parte. Mas isso quem é que não distorce? Quem é que não é distorcido? Né? O nome seria a expressão. Qual o autor que não é distorcido? Eu não conheço ninguém. Agora, por exemplo, a questão da relação do iluminismo e os autores com seus livros e a Revolução Francesa que acabou naquele massacre todo. Agora, eu aqui, por exemplo, vocês observam bem, eu observo tudo, procuro falar de tudo que eu acho que esteja errado, meto o pau na coisa, em cima do lance, não escondo o negócio. Uso o bom humor, mas falo a verdade, que é impacto-terapia. Soco na cara e fratura exposta. Por quê? Amanhã eu estou preparado para enfrentar todo mundo para horas ou para horas. Quem for me enfrentar fora do corpo vai me ver, do meu jeito. Naquele momento evolutivo, ou seja, aqui agora, eu estou expondo tudo aquilo que eu tinha na minha mão. É aquilo que eu podia ajudar os outros. Agora, por exemplo, eu não sou o Chico Xavier. Chico Xavier não era assim. Ele queria fazer média, queria abençoar todo mundo. Ele ficou no baixo. Você está entendendo? A classe bem baixa, que estava junto à baratosfera. Nós aqui estamos procurando fazer um pouco acima da baratosfera para que essa turma que nós estamos falando vão ajudar esses. Então, Chico Xavier estava ajudando os assistidos. Nós ajudamos os Chico Xavieres. Você está entendendo o que é? O nível da intelectualidade nossa e o processo da TARES é de ajudar
quem é líder da TACOM, que é o Chico. A madre Teresa de Calcutá, você está entendendo? Aquela irmã de caridade lá da Bahia, você está entendendo? Irmã Dulce. É esse povo. Nós estamos falando é para esses. Por isso que nós vamos fazer da tempestade publicitária é para esses intermissivistas. Esses que estão começando agora. Vocês estão começando a entender? É isso que eu falei com o Chico. O Chico entendeu logo. Ele virou para mim e falou assim, na minha próxima encarnação, eu quero ficar nesse seu curso. É o curso secundário. Eu vou sair do primário. Ele falou. Quando nós nos despedimos lá em 66, ele falou isso para mim. Ele deve estar agora procurando essa condição. Que eu mesmo falei com ele. O Emmanuel também falou, você não pode deixar nada de sair. Começou, tem que acabar bem. É o jeito. Agora, dentro daquela condição, era permitido tudo que não fizesse mal. Mas veja, aí entrava a farsa, a mistificação. Ele não queria desencorajar ninguém. Então fazia isso tudo no meio. Isso eu não tolerava. Eu não aguentava dentro de mim. Quer dizer, tolerar até que eu tolerei, porque eu aguentei 10 anos a situação e tudo lá. Mas dentro de mim, eu tenho aversão para isso. Por quê? Devido aos processos do passado, escuta só, se uma pessoa foi assassinada mais de uma vez porque falava a verdade, você acha que nas próximas vidas ela vai deixar de falar a verdade? Ela vai ficar cada vez mais com a verdade, é meu caso. Vocês estão entendendo? O negócio é esse. Agora, ele entendeu isso. Demorou um pouco até eu explicar para ele o que era o processo de TACOM e de Tales. Agora, eu evitava de falar. Nós só falávamos em tarefa da consolação. Eu mesmo recebi mensagem falando isso. Mas, sob esclarecimento, a gente evitava de expor a coisa muito clara, porque senão ia criar problema. Criar problema para a gente e para eles. Porque o processo todo é o seguinte, matéria filosófica, que é o problema do espiritismo, nessa área que nós estamos falando aqui, ou você faz para renovar tudo, ou desista, não fale nada, deixa a coisa caminhar. Deixa estar como está para ver como fica. É aquele negócio. Então, quando eu vi que não tinha jeito, o negócio é deixar para lá. Aceita cristã, vai continuar. Não quero saber disso mais. Agora, Paulo, dentro ainda dessa caracterologia, quer dizer, a intelectualidade grupocárnica aqui, nós até certo ponto, aqui dentro da Cognópolis, estamos no item 2 e no item 3 também. Também. Porque a gente acaba sendo também grupocárnico aqui. Não, o grupo carne não tem saída. O problema é o seguinte, se você for mexer na questão de interassistencialidade, você está em todos os grupos, e o ego também. Sim. O seu ego vai passar por teste todo dia. Mas eu digo aqui, assim, ó, agora mais gente escrevendo livro. Nós temos um círculo aqui, né? É uma escola da Cognópolis, ou da Conscienciologia. É um clube. É o clube, esse aqui não é o clube de Roma. É o clube de Fósforo. Mas intelectualmente falando, tudo isso é. Que tem a ver com o que Só que tem que é um clube brabo, né? Brabo. Brabo. Entende se existe. É pior do que cavalo saltando no obstáculo. Exige muito. Não tem brincadeira. Não tem a ver também. Tudo é de bom humor, mas não tem brincadeira nenhuma, é tudo muito sério. É um bom humor seríssimo. Nosso. Isso não tem a ver também com o que o transmentor falou com você sobre a questão do momento histórico? É. E essa condição aqui tem a ver com isso? Agora, só falta colocar o pórtico, né, para o povo entrar, que assim começa. Da soleira da porta já começam as coisas. Só tem que estudar bem. Para mostrar. Vocês já pensaram, com o passar do tempo, a energia que não vai ter nesse pórtico? Valdo, não pensa? Nessa tudo bem questão, feitinho, arrumadinho. Nessa questão aí que ele está falando, o que você acha fala do círculo aqui, também fala o Círculo de Viena. Pois é, o Círculo de Viena. Mas o que você achou do Círculo? Essas reuniões, esse processo todo, sociedade, tudo isso. Um dos mais assim suave da história que a gente vê é justamente esse Bloomberg, né? Lá da turma da Virgínia Woolf. Mas em termos lá de ciência convencional, foi um dos mais sérios o Círculo de Viena, parece. Conosco aqui a situação é agora, porque nós estamos mexendo com parapsiquismo. Então seria a Society, por exemplo, de Londres, é mais ou menos parecida.
Parapsychology, entende? Foundation. Nós estamos mais ou menos nesse nível aí. Mas já ultrapassamos isso também, porque não estamos presos a um processo. E outra coisa, nós estamos construindo as coisas. Essa sociedade não tiver construção. Elas não fizeram instituições, vamos dizer, subsidiárias. Nós estamos fazendo tudo, nós estamos criando a vida, gente. Nós estamos fazendo um bairro. Quem é da parapsicologia que criou o bairro até agora? O Espiritismo começou a criar até a cidade, que é igual Palmeiras, essa coisa toda, mas ficou só nisso. Eu criei também bairro, como está lá o Jardim das Américas em Uberaba também, que nós criamos com os amigos lá. Agora, outra coisa, se citou também o Marx, é o seguinte, eu que já li do Capital, tudo, ele defendeu explicitamente ditadura do proletariado, Foi. luta de classes, que na verdade é uma guerra de classes. Falou em revolução Ele armada, belicista ao cuspa extremo. fora. O meu termo é cuspir. Cuspa fora, que está muito atrasado quem entra nisso. Nessa época de belicismo, com as armas mais potentes que o homem já descobriu, que é a bomba nuclear, hidrogênio, etc., tal, tudo que tem aí, nós não podemos estar falando mais em belicismo e revolução. Isso já era. E a outra coisa. Agora fica esses boboca falando igual aqueles dois irmãos lá de Cuba. E todos os. Eles já estão fazendo incubação de revolução até hoje. Esse negócio que eles estão mandando para o Brasil, tudo é nessa base aí. Coisa mais séria é que todos os estados de inspiração marxistas deram para trás economicamente. Pois é. Assim, mas E ainda tem gente insistindo mas nisso. assim não funcionou, um negócio terrível. Porque é o assédio. E tem Tudo gente assediado. defendendo aí. Agora você veja, esse povo todo, a camarilha de com os réus que não tem com essa turma. Não é fácil. Pensa nisso. Que ambiente que não é. Pensa. Professor Oswaldo, ali na parafatologia, na página folha 3, ali na primeira linha, o desafio De traduzir a cosmovisão evolutiva da dispersidade interassistencial. Traduzir a cosmovisão evolutiva. É essa que nós estamos tentando fazer. Por exemplo, o conjunto todo dos nossos verbetes objetiva essa finalidade. O objetivo é esse. Traduzir a cosmovisão evolutiva da dispersidade. Todo o meu esforço para a enciclopédia é isso. Isso aí é a síntese da enciclopédia. Agora é um desafio, né? Eu quero saber, daqui a uns anos, eu chegar lá e falar assim, como é que é? Sair bem ou sair mal? Qual a nota que vocês me dão? Assim, de 1 a 10, abaixo de 3? Não dá nada. Então tem que voltar para lá logo, dependendo da nota que der. Deixa eu ir lá ver, deixa eu socorrer enquanto eu posso. Tá? Aqui na página 3, Valdo, na enumerologia, o ato de escrever no anonimato ou com autoposicionamento franco. Para você, qual foi o preço que você já pagou devido ao autoposicionamento? O autoposicionamento, você tem que pagar por isso. O meu caso, isso aí é a marca de dissidência. A maioria que vai fazer o autoposicionamento franco, entende? Ela vai ter que entrar numa max dissidência. Se não for max dissidência com o povão, vai ser pelo menos na família nuclear. A maioria é assim. Se a família nuclear é muito grande, não é todo mundo que vai aplaudir o esforço da pessoa. Então, a max dissidência vai ser inevitável. E outra coisa, nesse caso, é sempre max dissidência, porque a pessoa está querendo fazer uma coisa superior àquilo que o grupo está imerso. Está claro? O ato de escrever no anonimato ou com autoposicionamento franco. Agora, o autoposicionamento franco é o que manda. Para nós, não tem outra saída. O anonimato, eu mesmo escrevi muito no anonimato em função dos outros, para ajudar, como ghostwriter, para ajudar, né? Mas isso não resolve. O que interessa mesmo é a coisa bem clara. Uma vez o cara olhou meus livros e falou assim, olha, é engraçado, a gente olha no dorso dos seus livros, tem sempre o nome do autor em cima de tudo. Então, assim, para você ter uma ideia, a minha responsabilidade como é que é grande. Isso aqui
é o problema dos paratextos lá, editoriais. Isso é antigo. O nome do autor tem que ser logo aí para ver quem é. Agora, os meus livros, tudo tem, olha lá. Tudo é, eu estou com todos eles aqui na minha frente. Primeiro nome em cima da lombada é o meu nome. De outro jeito. Agora, isso, o poupensa que a gente está fazendo cartaz com isso, danado. Isso é uma responsabilidade danada. É você. Isso aí é a sua assinatura. Aí que fica. Então, nós temos que pensar nisso. Aqui, não Sim. Uma vez que a gente faça esse desassédio mental somático e a gente aprenda nessa vida de maneira muito mais consciente do que nas passadas, a fazer esse desassédio mental somático e conseguir escrever, conseguir colocar os nossos pensamentos no papel, né, fazendo livro, isso a gente não vai perder nas próximas vidas, né? Porque não, é mais consciente nessa. Vai ficar menos difícil. Eu não estou falando mais fácil, mas eu falo menos difícil. E mais cedo do que nessa. Por quê? Menos difícil por quê? Deixa eu explicar. Na próxima vida, você não vai querer ter tão simplona como você está sendo nessa vida. Você vai sofisticar o processo. Na hora que você sofisticar, você vai ter que ter mais esforço para chegar lá. Estou certo ou não estou? Vai ser menos difícil, mas não vai deixar de ter alguma dificuldade. Porque você tem que ampliar aquilo que você fez. Você não vai na próxima vida fazer um livro e repetir o que você já escreveu. Então você escreveu um livro no Brasil. Depois você vai para a China e escreve o mesmo livro em chinês. Na próxima vez, não dá. Todo mundo vai gritar. E outra coisa, não, nesse caso vai ser o plágio. Ela se plagiou e vai para a cadeia por causa dela. Você está entendendo isso aí, o nível dessa história? O negócio é fácil isso aí, não. Tem a ver... Alô, né? Professor, então tem a ver com o que a gente estava discutindo ontem com relação à questão do tema de proexis da pessoa, não é? Porque de repente é assim, aquele tema ser trabalhado na vida da pessoa, com os laboratórios que ela vai estar fazendo durante as experiências, aquele tema específico vai servir para que ela tenha aí para que ela discorra, né, uma pesquisa, uma autopesquisa mais séria, não é isso? Está correto o raciocínio. Está certo. A Eliana tem uma boa elaboração de pensamento. Vocês pensam que ela é boa só para fazer ginástica? Não é, não. Ela está na cabeça isso aí. Agora, eu estou esperando o livro. Está saindo. Está indo. Está indo bem. Ele está crescendo, né? Tá. Ele está jogando bastante fermento. Ele está crescendo. A turma, eu vou distribuir fermento esses dias para se jogar no livro. Ele crescer. É isso? É o jeito. Fermento é isso aqui que eu discuto aqui todo dia com vocês. Isso é um fermento para os autores. Escrevo bastante e tenho vontade de publicar todas as minhas autossuperações. Como saber que assunto não devo publicar em função das repercussões, uma vez que me sinto confiante por já ter passado por assédio bravo por 2 anos de vida às drogas. Pelo que passei, não receio mais nada. Ora, a primeira coisa é o seguinte, usa aquela expressão daquele nosso amigo que escreveu as memórias dele. E ele escreveu, as amargas, não. Faz a mesma coisa aqui. Corte as amargas e fale só as coisas mais de abençoar, mas que possam ser esclarecedoras. Porque senão vai ficar um chove na água, não é isso? Um tal de água com açúcar que ninguém vai nem ler a 3ª página. De modo que o processo todo é esse. As amargas, não. Lembre-se disso. Nós temos esse livro lá embaixo, eu acho, na holoteca tem, lá do nosso amigo. Ele era um cronista, escrevia muito bem. As amargas, não. Professor, aqui muito no bem bolado, o título é perfeito. Aqui no ar. Em pensenologia, na primeira Sim. página, aqui no final, tem a coautoria fertilizadora. A coautoria fertilizadora das consciências amparadoras de função. Quer dizer, a coautoria do amparador fertiliza o seu trabalho técnico. É isso aí que eu estou expressando. Então, o problema todo é o seguinte, a sua parapensenidade, ela fica enriquecida. Agora, são os amparadores de função que fazem isso. Eu estou o tempo todo trabalhando com alguma coisa nesse sentido. Até
nos fenômenos corriqueiros da vida comum. Ó, seria bom eu falar para vocês o que aconteceu hoje com a Mabel. Uma coisa à toa, mas vocês vão ver o processo de fenômeno, como é que é a parafenomenalidade. Talvez fosse o caso de expor isso aqui. Eu estava sentado esperando abrir a porta para começar lá o almoço, lá no restaurante. E estava comigo a Cris e também a Magali, que esse eu chamo que é o clube do almoço. 10 para as 11. É o clube das 10 para as 11. Mas a hora que nós estamos lá, já estava perto das 11, vai entrando uma pessoa na porta. E era a Mabel. Agora, a Mabel então vai, se dirige até o banco, até vamos dizer, a recepção lá, aquela bancada que tem. Na hora então que ela vira um pouco, eu viro para ela e falo assim: Mabel, o que há com você que você está toda acertada para dar entrevista? Eu sempre você me arranja as entrevistas para mim. Hoje a entrevista é sua, hein? Como é que é isso? A turma toda escutou. Mas não, Valdo, é porque eu estou assim mesmo. Estou até com jaleco. E outra coisa, não sei o que é com o meu cabelo, que coloquei o cabelo para frente, porque eu não tenho paciência, não é isso que você falou? Para secar o cabelo. Então eu ponhei para aí. Então a gente riu muito, ficou por isso. Passa quanto tempo? 40 minutos depois, uma pessoa lá na recepção chama a Mabel do Recife, falando a meu respeito, que queria uma entrevista comigo. Mas, no fim, eles resolveram que é ela que vai fazer a entrevista. Agora, então, veja, como é que eu captei isso? Primeiro, pisaram no meu pé, porque o negócio era comigo. Entrou na minha onda, aguenta. Né? Agora, tudo exato. A Magali viu isso, a Cris viu, tudo que aconteceu. Agora, veja, é um fenômeno praticamente simulcognição. Esse não é pré-cognição, você sabe, é simulcognição. Porque na hora que possivelmente você entrou, que eu falei, estava o pensamento dele vindo em direção a gente aqui. Então foi ao mesmo tempo. Demorou 40 minutos, porque você devia estar vendo como é que ia falar, como é que ia pegar o telefone ou qualquer coisa nesse sentido. Está entendendo? Então agora vocês vejam. Tem amparador nisso? É lógico que tem. Eu não estou sozinho nessas coisas. Está entendendo? Tem. Está na cara. Agora, a Mabel tem amparador? É lógico que tem. É um trabalho dela. Está entendendo? Agora veja, quem é a mídia? Como é que é esse negócio? Que eu não fiquei sabendo. É Jornal do Comércio de Recife. Jornal do Comércio. É o maior de lá. Do Brasil, do Nordeste. E eles querem que eu fale a respeito do Chico Xavier. Está entendendo? Eles já mandaram as perguntas. Responder por mim. Eles já mandaram as perguntas, depois eu vou te mostrar uma que eu quero que você veja. Mas vocês estão entendendo, então, o que é o processo parapsíquico dentro do esquema do holopensene do trabalho da pessoa. Olha como é que fica. Agora veja, uma coisa simples. Agora, se eu fosse contar as coisas todas, essas coisas acontecem comigo 24 horas. Se eu fosse contar fenômeno, tem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora. Está entendendo? Agora, tem uns que não dão para escapar, igual esse, que ficou muito óbvio. Mas fala. Na página 2 do livro, Sr. Valdo, na parafatologia, segunda linha, o enfrentamento dos mega-assediadores e adversários ideológicos para materializar em forma isso é que nós falamos aí desde o início. Hoje já falei 2 vezes. Eu cheguei atrasado. Não, mas o caso todo é o seguinte. Você tem que enfrentar os mega-assediadores e adversários ideológicos, quer dizer, da ideia, para materializar em forma de livro as verdades relativas de ponta, desassediadora e libertadora das consciências. Você tem que pagar um preço, tudo tem seu preço. Então, é o que eu estava falando aí, Adélio, que muitos de vocês que estão embromando para cadê o livro, para entregar o livro, essa embromação em parte é porque tem assédio nisso. Senão a pessoa já teria se desembaraçado. Eu estou falando daqueles que estão trabalhando no livro há 3 anos e ainda não apresentaram muita coisa. Outra coisa, a que hora que começa aí, que vai ter agora mais um curso, né? Como é que é isso? Fala aí para nós.
esse curso de formação de autores podia mudar o nome e colocar desassediadores de pré-autores. Porque a verdade é essa. Eu falei isso desde o início. Curso desassediador de pré-autores. Professor Valdo, o curso seria esse final de semana. A gente justamente precisou adiar porque não fechou a turma. Então, aproveitando o ensejo, vai ser dia 8 e 9 de maio, para todas as pessoas. É o mês das flores, o mês das exatamente, noivas. interessadas. Então, todo mundo vai que vai ser escrever muito bom. sobre noiva deve aparecer no curso. É isso? Sobre flores, etc. O Dia das Mães. Quando a pessoa dá para trás, né, vem o assédio, ela dá para trás, é pior ainda, né, porque ela deixou claro para os assediadores que se apertar, ela pula, né? O que você acha? Precisa de responder isso? Precisa de responder? Essas são as perguntas que faz já com a embutida a resposta. A resposta está embutida. O que mais, Adélia? Vamos em frente, vamos em frente. Página 3, penúltimo item, trinomiologia. O trinômio é evoluciologia, priorologia, proexologia. Dentro desse contexto aqui, você pode fazer uma consideração? A evoluciologia é o processo da evolução, é a base de tudo que nós temos na nossa vida. A priorologia é, dentro da evolução, você escolher, fazer a seleção, a triagem daquilo que seja o prioritário para o movimento evolutivo. Agora, a hora que chega nisso é que vem o processo da proex. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é o seguinte: eu já estou a cavaleiro da proex, ou seja, já estou preparado para desempenhar a proex, ou eu tenho ainda que me preparar, eu estou na fase preparatória para chegar na proex. Então, veja, a hora que a pessoa vai ver, dentro da evoluciologia, o que é o prioritário, tem que ver se esse prioritário é para a preparação ainda, ou se já é para a execução da programação existencial. É isso que eu estou chamando a atenção. Isso aqui é muito importante porque o processo do livro é a síntese, é o espírito da coisa em matéria de proex. De modo que evoluciologia, priorologia, proexologia. Muito sério isso aí. É um trinômio bombástico. Sai fogo disso aí. É a base de tudo. Agora, logo em seguida, tem umas coisas para esclarecer mais, né? Ó. Prioridade, desafio, autossuperação. Depois, raciocinador, pesquisador, refutador. Aí, ó, já está na fase já da publicação do livro. A refutação. É a hora que você vai receber as críticas e vai ter que responder. É a heterocrítica. E a autocrítica, né? Porque a pessoa está sob o fogo cruzado dos leitores. Os leitores criam brigadas de fogo cruzado. Faz parte do serviço. Agora, o problema nosso é o seguinte: nós não temos leitores cativos, mas nós temos um quadro enorme de leitores naturais. Isso nos ajuda. É o que eu estava explicando esse dia lá embaixo, aí numa dessas entrevistas que eu dei. O livro Projeciologia, ó, esse aqui, ele está, é a 10ª edição. Agora, um livrão desse, ele já foi publicado até agora um total de 26 mil exemplares. Para um livrão desse, isso não é comum. Veja bem, essa edição aqui, ela tem 1.238 páginas. 1.240 páginas. Agora, não é de brincar. Agora, vocês podem falar assim, não, mas é que tem muitos desses que a gente está dando gratuitamente. Mas mesmo assim, 26 mil exemplares encadernados, desse tamanhão aqui, ó. Quer dizer, um calhamaço. É um catatal, como o povo fala. Como é que fica? Isso mostra que tem uma freguesia, há uma clientela para esses livros. Agora, a minha clientela, ela diz muito respeito na questão do projeciologia aos cursos
Por exemplo, o Instituto dá. E a turma lá tem que entrar nisso mesmo, tenta sair. Daí tem o repositório de todas as ideias básicas da projeção. Agora, 26 mil exemplares. O povo falava para mim assim, quando eu publiquei os 5 mil inicial e distribuí gratuitamente. Assim, Valdo, isso aí não vai para frente, você está dando um livro lá, isso aí vai morrer ali na frente. Agora veja, de 86 para cá, são 24 anos, quer dizer, é como se eu estivesse publicando todo ano 1000 exemplares. Ninguém esperava uma coisa dessa. A verdade núcleo é essa. Um livro desse, ele equivale a 25 desses pequenos, você sabe, se olhar pela computação. Então, veja, a pessoa, a hora que compra um livro desse, ela está comprando uma coleção de 25 livros comuns, vulgares, frequentes que tem por aí. Como é que fica? Faz o cálculo depois de quantas páginas são, quantas palavras são, os processos que tem. E compara com um livro de 200 páginas aí comum. É isso aí. Professor. Por causa do tamanho dele. Desculpa, eu não entendi. O senhor falou que nós não temos leitores cativos, mas nós temos leitores... Nós temos leitores que são autoconscientes. Autoconscientes. Então, veja, eles não são cativos, eles são autoconscientes. Agora, o que se passa? Nós temos também mais críticos do que o normal. Tem mais qualidade. É isso que eu estou chamando a atenção. A nossa turma não é cativa. Por exemplo, na religião, lá no Espiritismo, a gente julgava os livros, mas tudo é cativo. É leitor cativo. Do jeito que tem eleitor cativo, tem o leitor cativo. Entendeu como é que é? Eles leem de qualquer maneira. Qualquer livro desse que a gente publicar, o povo está lendo. Tinha aquela... Conosco aqui já não é assim. A turma não é cativa. Entende? Se faz muita crítica, se vê a situação como é que é, se escreve artigo. No Espiritismo isso é muito difícil. Você está entendendo? Não existe isso. Porque tem o dogma, tem a federação que manda, aquilo já está tudo determinado. Não tem novidade lá. Tudo já está assentado. Tem que seguir aquilo que está lá. O padrão já foi estabelecido. Então acabou. Isso é a doutrinação do processo. Nós aqui não temos doutrinação. Tudo tem mandamento. Agora, com o tempo, isso vai ficar cada vez mais crítico do nosso lado. A tendência vai ser ampliar isso aí. Eu tenho uma outra pergunta na página 4 com relação à politicologia. O senhor faz uma sequência a partir do final da primeira linha desse tópico, né? Você coloca proexocracia, cognópolis, a democracia pura, a lucidocracia, a cosmoeticocracia. A gente poderia falar que essa ordem que o senhor elencou, essas cracias, elas estão numa ordem lógica, num crescendo? A gente poderia falar parte são, né? Sim. Proexocracia, é a cognópolis. A pessoa está aqui dentro. Aí ela caminha para a democracia pura. Nós estamos tentando impor dentro do nosso trabalho, do ponto de vista estabelecendo mais a consciência política da turma. Okay. A lucidocracia é o caminho para isso. E a cosmoeticocracia, que é a base de tudo, senão não tem. Agora, a mudança aqui de fatores ou de posições é relativa, né? É mínima, tá. Mais ou menos tem que seguir isso. Se nós colocarmos o conceito da conscienciocracia, ela, mesmo com essa mudança mínima, ela viria após a cosmoeticocracia? A conscienciocracia? A conscienciocracia, ela seria o resumo de tudo isso. De tudo, tá. Ela iria coroar todas Eu já escrevi sobre conscienciocracia em outros locais. Entende? É a base de tudo. Professor, sim. Aqui na página 4, em exemplologia, o senhor traz 2 exemplos aqui para nós. É o antecipado e o maduro. Isso. Eu queria entender, com relação a isso, também o processo da linha da escrita ego-kármica, grupo-kármica, policármica. Como é que isso se desenvolve e de que forma, se existe uma relação com isso que o senhor trouxe no exemplo? O caso é o seguinte, quanto mais madura seja o autor ou autora, mais policármico deve ser o trabalho dele. Pensa nisso. Isso aí é que é a base. Isso aí dá, vamos dizer, chancela o princípio.
Quanto mais madura seja a interassistencialidade do trabalho escrito, grafado pelo autor ou autora, né, mais policármico deve ser a situação. Está na cara. Não quer dizer que direto a pessoa com nível de maturidade maior, independente da idade, ela já vai ter a tendência a alcançar mais consciências, pelo que ela imprimiu. E policármicos. Uhum. Pelo que ela imprimiu no próprio livro. Vai juntar a fome com a vontade de comer. Tudo há um afluxo, né, da situação, para o objetivo. Isso é inevitável. Você veja bem o meu caso. Eu não reclamo de ninguém, nem dos voluntários, pelo contrário, eu abençoo os voluntários e bato palma para todo mundo. Agora veja, existe muita gente que não entende aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala. Professor, desculpa, mas o eu não total consigo de pessoas que entendem o que a gente fala e o que a gente escreve é muito superior aos mal entendidos. Senão, não teria 26 mil exemplares de projeciologia. Você entendeu a lógica disso? Só a primeira... Então, de modo geral, a média está entendendo o que a gente está falando. Sim. Outra coisa, nós fizemos esse negócio aqui, R$1 milhão em 10 meses. Sim. Não havia nada aqui não, isso aqui era grama. Sim. Onde é que vocês tiraram isso? Eu digo para vocês, vocês tiraram isso aonde? Escarafuncharam isso de onde? É assim que o povo fala? Em 10 meses apareceu o tertuliário. Quer dizer, Mandrake. Entendeu? Agora veja, isso mostra que tem gente que está entendendo o que a gente está falando. Senão não faria isso. Isso é o aspecto do contexto. Já tem um grupo, já levedou. Foi aquilo que o nosso amigo prefeito chegou aqui e ficou, né? Gostou demais aqui do tertuliário, pela construção, as coisas todas que tem. Porque ele sabe o que é isso, ele está tendo dificuldade para fazer as construções da prefeitura. Isso não é fácil. E outra coisa, tudo voluntário. Nós não recebemos subsídio de governo, seja municipal, estadual, federal, internacional, nada disso. Foi a turma aí que resolveu. Eu acho isso o máximo. Entende? O voluntariado nosso ainda não está bem compreendido e explicitado, não. A gente explicar isso mais. Muito sério. O pessoal tem a dificuldade ainda lá fora de entender como que funciona o trabalho voluntariado. Não, e a maioria que vem aqui não admite que estudo aqui é só voluntariado. Sim. O povo ainda não entende isso. Agora veja, vamos falar, Conselho dos 500, democracia pura, vamos levar essas utopias para frente para mostrar que isso é uma anti-utopia. Vamos mostrar a realidade, que a gente pode mostrar alguma coisa palpável disso. Agora, professor, voltando para o aspecto do autorado, qual é o ideal em termos de revisão? A pessoa tem lá o seu artigo escrito e ela vai passar... Qual é o mínimo necessário para se fazer em termos de revisão? O seguinte, é fazer várias revisões até chegar na revisão final. Tá. Agora, olhar até o psicossoma do pingo do i. Olhar tudo. Com isso, você vai ajudar você mesma. Quanto mais um autor seja bom revisor, melhor para o objetivo da mensagem dele. A mensagem só melhora com o conhecimento do conforto. Esse é o motivo que tem tanta besteira nos livros todos aí. É muita bobagem que tem, é muita tolice, é o tolicionário, como eu chamo. Porque as pessoas não olham a forma e o fundo, o conteúdo, como é que é. E fica tudo expresso de qualquer maneira. É muita bobagem, todo dia tem. Sim. Mesmo nas grandes editoras ainda tem muita gente escrevendo bobagem. Então, estudo a gente tem que ver. Com isso eu não estou falando que meus livros sejam perfeitos, nem nada não, mas eu faço meu esforço do meu lado. Eles não são melhores porque eu sou fraco. Um dia eu vou ser mais forte, eles vão melhorar. Sim. Agora o meu negócio é insistir. Tá certo? Agora, professor, dentro da condição acadêmica universitária, tem gente muito boa que não valoriza o aspecto da revisão. O pessoal publica, gente boa, que faz pesquisa, mas não valoriza a revisão. Criou, quer ver a coisa já pronta, publicada. Isso é besteira. Ansiedade. Não é por aí. A revisão e a revisão final, elas são importantíssimas, tem que olhar isso tudo. Olha bem esse caso dos verbetes que o povo fez lá, que o Everton está vendo. Eu vi lá, ele está tendo um trabalho, ele está trabalhando nisso, ó, há várias semanas.
para acertar o negócio. Sendo que tem uma equipe que está vendo. Mesmo assim. Agora, vai chegar um ponto que todo mundo vai começar a ver a técnica do detalhismo, que é o que está faltando. O Everton vai fazer uma oficina agora de 3 horas até as 6 da tarde para explicar todos os detalhes. Hoje, então, estão todos convidados. Escuta bem que o Everton é matemático mais do que você em certas coisas, você sabia? Sim. Ele é super matemático. Uma das pessoas mais estritas no meu estilo que tem aqui. Por isso que trabalha comigo. Para me aguentar, minha filha, tinha que ter muita coisa igual eu, porque senão não ia aguentar. Não aguenta. Devido ao processo do homem do piolho. É o Monk. Você está entendendo? Olhando tudo quanto é detalhe, a coisa toda. Não tem jeito. É o tal negócio. E ele sabe disso. Agora, ó, ele entende todo o meu mecanismo hoje, as técnicas todas. Nós estamos com 6.555 páginas lá. 6.555 páginas. Você já pensou bem o que é isso? Agora veja, o tanto de dados que tem repetidos, o tanto de dados que tem originais, diferentes uns dos outros, páginas, conceitos, títulos, parágrafos. Ele mexe com isso o tempo todo, o ano inteiro. Ele sabe tudo. Ele não tem erro. Raramente eu encontro um erro dele. Por isso que eu falo, ele é um dos mais matemáticos que eu já encontrei na minha vida. Ele é o máximo. Agora, é meu povo do passado, você sabe, eu escolhi isso a dedo. Quando eles vieram aqui, eu falei para ele e a Nara, bem claro. Isso faz muito tempo, foi dos primeiros que chegaram aí. Tiveram muito problema com o povo aí no início e tal. Entende? Mas são fora de série os dois. Agora, o ente em matéria desse esquema, vamos dizer, da minha estilística, ele que entende tudo. Ele tem visão atrás do morro. Então seria bom, quem quiser aprender essas coisas todas, sempre vai aprender alguma coisa com ele, porque ele vai trazer coisa nova que ninguém viu. E é muita coisa nova que o povo aí não vê. Mesmo a turma que está acostumada a escrever, ainda não viu como é que é. Você veja, todo dia eu te dou alguns dados a respeito de você, e quantos anos você não está trabalhando comigo? É duro. Agora, o Everton, raramente eu acho alguma coisa. Quando eu acho, eu tenho que comer uma manga madura para comemorar. Até que enfim, só para chatear, né? A oficina vai ser lá no salão da holoteca, mas quem não fez inscrição, o ideal seria passar aqui na recepção para fazer inscrição antes. Olha, vale a pena ir a turma que está escrevendo o livro ver com ele. E ver também os verbetes, porque escrever no verbete a pessoa já vai melhorar para escrever artigo, para escrever capítulo do livro. Esse é o caminho. Está entendendo? Verbete, artigo, capítulo do livro. E o livro no fim. Só aí, ó, está bem claro. Em Fobiologia, página 4, poderia falar um pouco mais sobre o travão da fobia, autoexposição, e fazer um paralelo sobre assistência no anonimato? Existe alguma publicação sua que não o identifique diretamente? Existe, mas é que você não acha, não. Uma vez, por exemplo, eu escrevi um artigo para o Jornal de Debates. E eu usei um pseudônimo. E foi a maior besteira, porque eu errei. Porque eu entrei no negócio, comecei a esclarecer demais, o negócio pegou as altas rodas do processo, eles acharam que aquele fulano era um grande do momento. Entrou política nisso, entrou tudo. Quem se encadeou o processo fui eu. Eu coloquei o dedo na ferida. Beijo. Agora veja, eu nunca mais mexi com isso. Existe uma outra coisa também. Uma vez eu fiz uma série de observações e usei também um pseudônimo, mas tudo sobre enigmas, charadas e outras coisas. Mandei para uma revista. Eles publicaram. Tem também publicado. Também é pseudônimo meu. Mas isso eu nem guardei, deixei para lá. Uma outra coisa. Eu fui ghostwriter e escrevi em jornais do Rio durante uma temporada de uma pessoa que parecia o nome dele. E outra coisa, teve artigo desse que foi um sucesso.
E outra coisa, eu comecei brincando com isso, porque uma vez eu estava lá digitando, datilografando o negócio, ele viu e falou assim, vem cá, mas você escreve muito bem, eu tenho que escrever todo dia esses artigos, escreve alguns para mim. Então eu falei assim, qual o tema? Então ele falava, eu ia lá, fazia. E tudo saiu o nome dele, já colocava o nome dele, aquela coisa toda. Agora, teve artigo desse que depois ele tinha que seguir o que eu escrevia, porque mexia com os leitores mais do que os dele, entendeu? Porque é sangue novo, você está entendendo? Entrando dentro da lista do processo, foi um auê. Então, por exemplo, só eu estou dando 3 tipos de ghostwriter que eu já fui. Fora os livros que eu já ajudei de outras pessoas a escrever e tal. Inclusive o movimento espírita, eu ajudava muito isso. Eu fazia revisão de livro, dava orientação, aquela coisa toda, né? Aqui. Agora, de modo geral, é isso aqui que eu quero dizer. Agora, o travão da fobia à exposição, à autoexposição. Isso aí a pessoa que tem que sair enfrentando a situação. Ela não deve ter medo nem de ridículo, nem medo de errar. Ninguém é perfeito, todo mundo é. Não dava para perceber pela análise do discurso que era um autor diferente? No caso não, porque eu já conheci o estilo dele, escrevi igualzinho ele. Tá. Mudava um pouco quando tinha descrição, por exemplo, de um jogo de futebol. Eu colocava o troço mais faceto, mais humorístico na história, porque futebol, né? Não dá, né? Então eu começava a rir do negócio, então fazia o troço para rir. Aí dava uma certa diferença. Agora, eles chegavam para ele, o melhor da história é que a gente às vezes trabalhava junto, na mesma gerência. Então chegava uma pessoa assim, mas veja, e falava o nome dele, mas veja, que beleza, aquele seu artigo, como é que é, então. Aí ele olhava para mim assim, torto. Tipo eu que escrevi. Então, ele falava assim, vem cá, que eu quero te apresentar uma pessoa que escreve muito bem. Você sabe que essa pessoa aqui, esse rapaz é fora de série. Então me apresentava. E a gente calado, né? Não podia falar o que era, né? Agora, isso foi uma temporada. Os jornais eram os mais populares do Rio. Quais eram os 2 jornais mais populares? Um, eu escrevi sobre direito. E o outro, eu escrevi sobre novidades do dia. Um chamava O Dia, o outro chamava... Como é que é o outro que era junto do dia? Não. É o outro. Agora veja, eu escrevi dos 2. Tem artigo meu lá nos 2, mas não tem meu nome. Era um negócio da notícia, aquelas coisas todas. Tipo notícia. Notícia o dia. Agora lá tem coisa. A década 60. É o fim da década de 60 e início de 70. Entendeu? Não é muito tempo. Isso é só 40 anos isso. Agora, nessa ocasião, esses jornais é que vendiam mais no Rio. Os jornais populares, no momento. E essa coluna lá do nosso amigo sobre futebol era muito vista. Entendeu? Agora, às vezes eu não tinha muito tempo, tinha que fazer o negócio tudo na hora. Era tudo direto, né? na datilografia. Sabe como é que é? Já dava para ele. O artigo de hoje está aqui. Tá. Agora, eu procurava fazer descrição com calma, fazendo a linguagem do povo, tudo de acordo. E dentro, mais ou menos, do estilo dele. Agora, na questão de direito, era tudo juridiquês. Tinha que expor a situação toda. Você lembra qual foi o tema do direito que o senhor falou? Uma vez nós discutimos muito sobre greve. Greve? E tinha um nosso amigo que tinha escrito um abrigo de um trabalho sobre greve, que era amigo dele. Está entendendo? Então foi preciso fazer, baseado também no trabalho da greve, esse nosso amigo. É um brasileiro aí. Direito de greve. Se você pegar, direito de greve. Agora, isso tudo, eu estou só lembrando. Entende? Ele me levava assim, muito, tudo dele, ele era muito assim, aberto, você está entendendo? Liberal na história. Então ele gostava das minhas coisas, do negócio. Ele era muito amigo do Stanislau Ponte Preta e da namorada do Stanislau. Por sinal, ele mesmo também namorou a namorada do Stanislau, também eles tinham lá. Eu sabia do negócio todo, mas não podia falar, porque os caras eram casados, tinha uma opção de coisa.
A gente viu muita coisa nisso. Mas eu procurei foi ajudar e esclarecer o povão, né? Como eu tinha que trabalhar lá mesmo, todo dia, aquelas coisas todas, de vez em quando, então você pegava 1 hora, vamos lá, pronto, datilografava. Não era computador, não, era tudo na base da datilografia, na época. Eu não estava ainda sentado bem isso aí, não. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção para uma pessoa que tem me ajudado muito, ajudado a nós todos aqui, que é um dos nossos líderes sérios de trabalho, um dos grandes políticos da atualidade. E hoje é o grande aniversário dele. Eu queria que vocês dessem umas palmadas, que é o Alexandre Baltazar. Nesses 21 anos de idade, hoje é dia. Já chegou aos 40 já? Não, a vida começa aos 40, tem aquele livro lá embaixo que tem, o título é esse, A Vida Começa aos 40. Quer dizer então que você está entrando na vida hoje, primeira vez. Caso sério. Queria saber, na coautoria com o Consciex, e quando você também era Zéfiro e você ajudava... Sim, eu ajudava, mas aí você não aparece, é o caso do Algar. Lá eu estou dando um exemplo para você. Aí eu queria saber, assim, depois, como é que vai desenrolando isso? Se tem um revezamento grupal, se depois esse povo se encontra intrafisicamente, em comunidade... Não, às vezes tem, né? Sempre tem, né? Você banca o amparador da pessoa, né? Agora, o Algar era difícil porque ele era ainda muito enrolado no processo de religião. Eu queria tirá-lo daquilo, mas não dava. Mas alguma coisa a gente conseguiu, porque quando ele mudou a edição, ele mudou para melhor. Já tinha uma coisa mais aberta no processo. Agora, por exemplo, só de falar a vida futura, a religião, essa coisa toda, de uma maneira liberal. Agora, na Filadélfia, em 1864, esse homem era um gigante. É ou não é? Presta atenção. Para quem conhece a história, do jeito que era, 1864. Entende? Agora, a vida futura, que é o livro dele lá, né? Você já viu o livro? Sim. Mas eu queria saber, assim, esse grupo, esses são grupos que vão entrosados ou não tem nada a ver? Não, é tudo gente do passado da gente. Por exemplo, eu não poderia ter nenhuma influência sobre ele como consciência se eu não tivesse rapport com ele de vidas anteriores. O Algar é gente de casa. Você está entendendo? Tudo um colega. Aí, por exemplo, o enumerador com você. Mesma coisa, esse então é dos mais sérios que tem. É coisa que vem, ó. Se ele for... O enumerador e eu só é gente do transmentor. Isso vem de muito tempo. Tá. Agora, tem outros junto com isso. Por exemplo, eu vi Passanuvo, o próprio Emmanuel, é tudo dessa turma. Entendeu? Sim. Aí o enumerador amanhã, virando com sim, se você tiver Consciex, você também vai ajudar ele? Existe lógico, mais fácil. Eu posso entrar, já tem mais rapport, tem liberdade de expressão maior, eu posso atuar melhor com ele. Agora, outra coisa, eu já tenho alguns, você já pensou, se eu dessomar e o enumerador ressomar? Eu já tenho um campo para mexer com vocês. Sim. Mas tem um outro. Você já pensou eu localizar o EM e vir atrás de vocês através do EM? Como é que fica? Tem vários desses, por exemplo, dessa vida. A minha mãe, por exemplo, eu tenho afinidade com ela. Como é que fica? Dependendo do que ela está fazendo. Está entendendo? Você... Então, o problema por aí, vocês começam a estudar como é muito melhor ser um benfeitor extrafísico e não um assediador. E como isso é possível e como isso se faz. Como isso se desenvolve. É um fato. Agora, observa as suas afinidades. Cada um aqui, ó, deve observar as suas afinidades. O que vai acontecer quando você dessomar? Quem é que ficou aqui que você tem afinidade? Você vai poder se comunicar com quem?
Porque vai chegar o dia que vai ter vontade de você falar alguma coisa. Agora, a maioria se comunica apenas através de uma telepatia, pela psicografia, ou alguma coisa assim, uma inspiração, ou aquele orador falando para o público, etc., quem recebe a inspiração sua. Mas você não aparece em nada. Entendeu? É sempre assim. Então, é o ghostwriter, é o ghost, no caso, o orador fantasma, o artista fantasma, não é só o escritor fantasma, tem tudo. Agora, então, é muito importante o processo da empatia, o rapport, a afinidade. Isso aí é básico, de tudo. Então, por isso que a gente fala, o psicossoma é muito negativo na opção de coisa, mas ele é básico. Se a pessoa não ultrapassar o psicossoma, está danado. O mentalsoma nunca vai brilhar com nada. Então, o psicossoma, ele é básico na questão, por exemplo, da emoção, da afinidade, da fraternidade que tem ali. Ninguém pode escapar disso. Como é que fica? Agora, o caminho é a hora que você deixa tudo isso e entra no discernimento do mentalsoma. Com bom humor, com cosmoética, com prioridade e o discernimento, né? Que é a base de tudo. Então, veja, as teclas que eu bato são inevitáveis, vocês não vão poder fugir disso. Eu bato as teclas para vocês, vocês vão bater as teclas para outros. O tempo todo vai ser isso daqui para frente. Então, discernimento, cosmoética, prioridade. I'm sorry, mas esse é o caminho de vocês, não tem outro jeito. É evolução. Agora, é aí que vem o humanismo, o humanitarismo da pessoa, a fraternidade, a mega fraternidade, o entendimento, entende? A questão da intercompreensão. Essas teclas vocês podem guardar aqui, Vão ter que bater nisso sem parar por aí afora. Agora veja, primeiro você tem que criar um ambiente em você, para você ter motivação para fazer isso. Então, na hora que você vai criar esse ambiente, você já começa a ser testemunha, mas ao mesmo tempo ser um exemplo. É a cobaia em função. É a cobaia trabalhando. A cobaia, no caso, produzindo. De modo que, quando eu falo que eu sou cobaia para vocês, isso aí é muito mais profundo e abrangente do que vocês pensam. E o caminho é esse. Vai ter muita gente querendo seguir essas coisas. Não vai ter jeito. Daqui para frente. E outra coisa, com a injeção de reforço dos próximos cursos intensivos, pensa bem onde é que vocês não vão. Como é que fica? Agora você pensa, vão fazer aquelas que o Loche gosta, as recepções lá de boca livre extrafísica, para a gente ver, quem é que saiu melhor nessa história, vamos comemorar aí. Então separa aí 5, 10, 20 de vocês que apareceram mais. Conta seu caso, como é que foi aqui, tem uns lopatos aqui que estão querendo agora. Vocês vão servir de exemplo, a opção de gente. Era isso que tinha no pandeiro. Esta versão aqui já é uma versão 2.0. Essa turma que está vindo aqui agora já é tipo um 2.0. Já é uma versão mais nova de curso intermissivo. Vamos dizer assim. A administração dele já está começando a regrar o negócio. O que mais? Por quê? Porque a nossa já é uma versão mais antiga, né? A sua é 1.0. 0.1. É beta teste ainda. 0.1. O 0.001. É isso? É o milésimo, é isso? Mas, quer dizer, então já tem algum avanço. Essa turma que está vindo aqui já está tendo essa oportunidade, por exemplo, de testar o intrafísico, né? Aquilo que o senhor comentou que a gente não teve oportunidade na nossa... 2.0, não é isso? Agora veja,
Tem gente que vai andar mais rápido. Banda larga. É isso, a linha dele, a linha sua. O senhor comentou há pouco que, com o amadurecimento do autor, sua produção consciencial tende cada vez mais para a policarmalidade. Gostaria que o senhor comentasse a diferença na produção popular, que também atinge muitas consciências, e a gestação consciencial policármica. Não atinge a gestação consciencial policármica. Há apenas uma manifestação, vamos dizer, do mais do mesmo. Vamos entender? 6 igual a meia dúzia. Mas num mau processo de esclarecimento. A renovação se dá pela TARES e não pela TACOM. De modo que você está interpretando errado isso aí. Não adianta querer passar o sinal. Tem que observar que a diferença entre TACOM e TARES é total. Afinal, quanto mais avançada a ideia, menos compreendida ela é. Então, aí você está certo. Agora, aqui que está errado. Gostaria que o senhor comentasse a diferença na produção popular, que também atinge muitas consciências, e a gestação consciencial policármica. Não. A maioria ainda não é policármico, porque não esclarece. Por exemplo, a maioria de alta ajuda que tem por aí é o mais do mesmo, é aquela mesma situação, é um troço mais religioso, mais místico, não fala a verdade de certas coisas, nem nada. Por exemplo, tem certas revistas e livros técnicos, obras técnicas, que hoje estão falando de psicologia e de psiquiatria, que são muito melhores que as obras de alta ajuda. Falam muito mais a verdade e mostram técnicas, vê como é que a pessoa faz. Isso é esclarecimento. Essa noite despertei por volta de 3 horas da madrugada. Aproveitei para instalar o EV e estava bem relaxado. Imediatamente escutei um zumbido bem alto dentro do meu crânio e percebi que parte do meu corpo começava a se desprender. A vibração foi tão intensa, jamais havia experimentado algo assim. Meu coração também começou a vibrar e eu fiquei assustado e parei com o EV. Quando parei, escutei um barulho intenso na minha cabeça, como se fosse um tiro de canhão. Poderia falar sobre esse assunto? Isso é o desenvolvimento do processo da descoincidência. Tudo isso que você está falando ocorre na descoincidência. Você está começando a mexer com o problema da descoincidência. E algum desses sons que você ouviu são sons chamados intracranianos. Agora, às vezes parece mesmo um tiro, uma explosão, uma implosão. Essas coisas tem mesmo. Mas isso é efeito do desenvolvimento da descoincidência dos veículos de manifestação. Durante o meu período menstrual, meu parapsiquismo aumenta. Tenho sonhos mais lúcidos, projeções, minhas percepções aumentam de modo geral. E eu aproveito essa oportunidade mensal para fazer experiência. Por que isso ocorre? Há alguma forma de provocar essa situação em outro período? A primeira coisa, se está mexendo com o período menstrual, é porque deve ter muito processo onírico ainda. Muito problema ainda, porque se há um processo patológico de alteração muito grande nisso, mostra que ainda não é o ideal. Por isso que a gente fala, por exemplo, a experiência da quase morte não é uma projeção boa, porque ela ainda é patológica. O ideal é uma projeção sadia, do início ao fim, que não tem nenhuma conotação nosográfica, patológica ou de qualquer distúrbio. Agora, período menstrual não é uma época normal. Você tem que fazer o contrário, fazer isso aí fora do período menstrual e ter lógica, racionalidade. É preciso também examinar todas essas experiências suas para ver o que tem de lógica nisso. Porque se há influência de período menstrual, possivelmente tem algum processo patológico, onírico, ou alguma coisa de semi-consciência. Tem alguma coisa aí pesada na história. Quem é que está aí com... Pode falar. Eu queria que o senhor comentasse a frase enfática. É a segunda vez que nós vamos falar. O autorado holocármico, além de explicitar o complexo, quer dizer, a pessoa escreveu um livro. Esse livro é bem policármico. Isso vai mostrar que ela chegou na completude da programação existencial dela. Agora, quando isso ocorre, há uma abertura maior para o auto-revezamento multiexistencial. Quer dizer,
esse livro vai servir de cápsula do tempo para a próxima vida humana da pessoa. Também vai abrir a porta da oficina extrafísica, a OFIEX, para ela, se ela pratica direitinho a TENEPS. 20 anos depois, publicou o livro, aquela coisa toda, e ela está pensando no autoavisamento, ela alcança a OFIEX. Agora, depois disso, o caminho é a autodispersidade, que também vai abrir. Isso tudo é o caminho para a dispersidade. É isso que nós temos que mostrar. Então, o autorado holocármico é uma chave geral para o melhor. A chave mestra, a gazua, que abre as portas mais sérias que você precisa de alcançar. Entende? Esse é o caminho. Quando a pessoa assim define um tema do livro dela, né? Como é que é? Quando a pessoa define o tema do livro dela, no meu caso eu defino o tema reflexão. Só que às vezes acontece de ter experiências e aí vem determinadas nuances daquele processo. Eu queria saber assim, o que eu devo chamar mais atenção, o que eu devo dar mais ênfase, né? Por exemplo, a última ideia que eu tive de delinear mais é a questão da consciencialidade, mais da característica mesmo consciencial da consciencialidade. Aí eu queria entender assim, parece amplo, ao mesmo tempo eu vejo que está ajudando muito, está me ajudando muito. O que o senhor pode me sugerir dentro disso? Amplia tudo aquilo que está dando certo, que você vê que você pode ajudar os outros. Entra por aí e amplia isso tudo. Olha isso como prioridade. Esse é o caminho, é o melhor que a gente pode expor para você. Agora, ó, arranja um tema principal do que você está escrevendo e depois você olha o mundo, o cosmos, só através daquele tema. A ótica, parece que você está com a lupa, examinando o cosmos, a lupa é o tema. É através do tema que você vai ver as coisas, as pessoas, a realidade, tudo que ocorre. Com isso, você vai ampliar o jeito de você fazer a escrita, a intenção, o objetivo, a meta, a estilística, você vai melhorar tudo. Qual que é o tema base daquilo que você está escrevendo? Reflexão. Reflexão. Então acabou. Você olha assim aqui para a mesa e fala assim, o que tem de reflexão que vê com isso? Você chega com esse monte de livro, bora, isso aqui é um conjunto de reflexão. Um livro, então, o que é? Reflexão compactada. Dá para associar com tudo. Então, agora você olha bem. Você olha aí para a cara ali, ó, que está lá, assim. Ele está em reflexão. Então, a reflexão faz careta. E por aí vai, é a cara de conteúdo. Você está entendendo como é que é? E por aí vai. Agora, depois você olha assim uma outra cara, olha dá o Arlindo, faz assim, não, já é outro tipo de reflexão. Por aí vai, você vai vendo a situação toda. Agora, tudo você coloca em reflexão. Por exemplo, eu tenho que subir essa escada. Vamos refletir sobre subir a escada. Subir a escada é um negócio perigoso. A gente tem que saber como é que é. Muita gente que cai da escada. Um monte. Então, como é que fica? Eu subo a escada corretamente? Na minha reflexão, eu preciso de pegar o corrimão para subir a escada? Tudo isso vem. A coisa mais séria que tem no tertuliário em matéria de perigo é a escada. Aqui não tem nada tão perigoso igual as escadas que nós temos. Mas não tem jeito para fazer o tertuliário, não tem saída. Se a pessoa tivesse um elevador, né, tal, você está aqui, está até ali, mas não dá. É muito pequeno, não dá. A situação é precária. Eu percebo isso, professor, e eu vejo que fazendo isso aí, que eu já estou desde o começo do ano estudando esse tema, terminei agora essa turma de formação de autores, eu estou percebendo que eu estou conseguindo organizar mais a minha cabeça, minhas coisas, sabe? Há reflexões que vale a pena você pensar. Por exemplo, a reflexão especular, que é do espelho, e a reflexão especular, que é da cobaia. Pensa só nisso, tudo é reflexão. Uma pessoa que é cobaia, o outro achou, não, é muito importante a gente seguir o que ele está fazendo, que deu certo, o que ela está fazendo. Isso é uma reflexão especular, da cobaia. Agora, a reflexão do espelho. O que o espelho reflete? Às vezes você vê a distância, você vê com via, vamos dizer, quebrada através do espelho.
Se você colocar um espelho numa certa posição, você enxerga tudo lá na frente. Eles usam isso até no trânsito. Por exemplo, aquele espelho retrovisor também é feito nisso no carro. Mas tem aquelas bolas grandes, tipo espelho, assim, ó, que fica numa esquina. Aquilo vê por tudo quanto é lado. Tudo é reflexão. Agora, tudo isso deve envolver o que você está falando. Se o processo é reflexão, você tem que ver as várias acepções da palavra para depois ficar. O meu livro é baseado nesse tipo de reflexão. Entendeu? Entendi. Então, para você, é muito importante uma lupa. Entendeu? Pega a lupa e vamos em frente para ver o mundo. Tem que ser baseado na lupa. É o caminho. O mais difícil que eu percebo é... Eu que sou da psicomotricidade, né? Minha profissão é o tempo todo mexendo, movimentando, é conseguir dominar o soma para poder realmente sentar, escrever. Pois é, não, e agora, fazer o hábito, criar o hábito positivo disso aí. Tem que ser sempre. Isso é o mais certo. Quanto mais regular a pessoa tenha na questão da escrita, melhor será a estilística dela, pouco a pouco. Aquilo vai aperfeiçoando mais rápido. Se ela tiver muita diversificação, através de uma dispersão, ela não firma o processo estilístico. Ela melhora a comunicação através da auto-organização do trabalho intelectual. Ponha isso cada vez mais na sua cabeça e dê valor para isso. Você vai crescer mais depressa. Anda mais rápido. Entendeu? Você domina mais depressa o contexto. Isso é muito importante. Tem mais alguém aí? B. Okay. Pela sua experiência, entre a psicografia e o autorado holocármico, é o que? Uma polaridade extrema? Ou tem convergência? Tem tangenciamento? Eu acho que a psicografia é mais fácil que o autorado. Vocês estão fazendo uma coisa mais difícil que a psicografia. A dificuldade da psicografia é a pessoa desenvolver o processo parapsíquico da própria psicografia. Mas agora, a hora que você recebe, não tem nada que ver, porque você não gasta tanto de estudo. Você recebe aquilo de outro. É como se você estivesse copiando o tempo todo. Você está entendendo? Então, isso é muito fácil. Agora, outra coisa também na psicografia. Não há uma pesquisa muito grande, porque aquilo é isolado. Mensagens isoladas é uma coisa. Por exemplo, a diferença dos meus verbetes diários com a mensagem psicografada é que a mensagem psicografada ela é isolada, morre ali na hora. Agora, os verbetes não, eles são entrosados com o outro, cada vez pior. Não dá para comparar uma coisa com outra. O verbete é muito mais difícil. É igualzinho um artigo que a pessoa está escrevendo, uma série de artigos. Não é a mesma coisa com uma mensagem mediúnica. Entendeu? Então, o problema da psicografia com o autorado ganhou longe disso. E o pior da história, dentro da, vamos dizer, esse processo místico e fanático do próprio espiritismo, eles achavam que a psicografia é superior ao artigo que a pessoa escreve. Quer dizer, inverte o processo. Infantil, há uma inversão infantil, como tudo que tem em misticismo e fanatismo religioso. Por isso o espiritismo se transformou numa seita cristã, igual as outras. Não agora, tem crítica também, né? Não há autocrítica, nem heterocrítica, não tem nada. Então, veja, olha, eu faço de conta que estou escrevendo para te ajudar. Você faz de conta que está lendo e recebendo ajuda. A ideia básica é essa. Eu agora estava escrevendo, eu estava conversando com a senhora aí, que está aqui, que ela também tem uma decepção enorme com os processos da psicografia, que elas são escritas diretamente para a pessoa, porque morreu alguém. Ela viu também, que antes eles pegavam todos os dados da pessoa para depois receber a mensagem. Está entendendo? Agora, o pior não é isso, o pior é que eu, por exemplo, quando eu deixei o movimento espírita, eu recebi a carta, eles dando os detalhes todos para escrever a mensagem. Eles não sabiam que eu não recebia nenhuma mensagem desse jeito, nunca recebi, não tem nada nesse sentido, mesmo nas sessões públicas, eu não tinha disso. E comigo lá, eu tinha combinado com o Chico para não fazer isso com o povo.
Quando eu deixasse o movimento, ele podia entrar nisso. É tanto que, enquanto ele esteve comigo, eu não recebia muito dessas mensagens. O motoqueiro do além, que morreu no carro, aquele negócio, eu não recebia. Por quê? É muita coisa fajuta que tem nisso. Está entendendo? Eu não gosto de nada que não seja autêntico, já faço uma força danada para ser autêntico, agora vou fazer um negócio o tempo todo tudo errado? Não dá. Então, os nossos comerciais, por favor. Grato. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 32 votos presenciais, 6 votos online. Tivemos um total de 1.450 acessos, sendo 184 teletertulianos conectados. Hoje teremos recados da Thaís, sobre pai de obras conscienciológicas, e aula debate sobre desrepressão. A Kátia Aracaque, curso Formação de Autores. A Mabel Teles, prova da Imagística. A Alzira, pela Cânsius. E a Érica, sobre a palestra Qualidade de Vida e Alimentos Orgânicos. Antes, teremos recados do Amigos da Enciclopédia com a Magali. Boa tarde a todos. A partir de junho de 2009, o programa Amigos da Enciclopédia inovou criando a possibilidade de patrocínio pela empresa amiga da Enciclopédia. Através da contribuição mensal de R$ 500, com opção de contrato de 6 meses a 1 ano, é possível patrocinar a tertúlia e inserir a logomarca da empresa na tela de transmissões das tertúlias diárias online. Eu vou falar aqui algumas empresas que já estão participando desse programa, que é a Coraça Imóveis e Administração Limitada, a Roper, a Menta Limão, a Subway, o EI Contabilidade, o Laboratório Canone, a Atilato Confecções e a Bioacademia. Os interessados podem entrar em contato aqui com o CAEC ou no site dos Amigos da Enciclopédia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Aproveitando aí o verbete de hoje e a questão da importância de todos nós sermos leitores das obras de conscienciologia dos nossos colegas e até como futuros autores, a gente convida os pesquisadores, né, a Reaprendência convida os pesquisadores, os autorandos e demais interessados a participar do PAI de obras conscienciológicas, a iniciar agora no dia 24 de abril, num sábado. Ele vai ocorrer aos sábados pela manhã, quinzenalmente. O curso também poderá ser acompanhado online, tá, por qualquer interessado, e praticamente serão 10 obras a serem analisadas, tá, com a presença dos autores. Isso é um diferencial. Então, é uma oportunidade única e a Reaprendência entende que um dos aspectos básicos da docência conscienciológica é o professor ser um pesquisador, para depois ele também ser um autor. E este curso visa esse desenvolvimento. Um outro convite que nós gostaríamos de fazer é para a aula, que será, na verdade, um bate-papo, uma troca de experiências com o professor Jeffrey Lloyd. Ele está aqui durante um período, ele é professor e colaborador da IAC da Austrália. Ele é diretor, né, hoje, diretor, deixa eu colocar aqui, diretor de marketing e também administrativo. E ele vai estar falando conosco sobre desrepressão consciencial neste domingo, na sala de transmissão à distância, aqui do CAEC. É um evento inédito que a gente propôs para ele em função da estadia dele aqui, e vai ser gratuito, das 15 às 17, e está aberto a todos os interessados. Alguns dos tópicos que ele vai comentar é a questão da desrepressão e também da lucidez, do livre-arbítrio, do universalismo e da grupalidade. Tá? O professor Jeff teve experiência aí em vários países e cidades da Austrália, e ele vai estar aqui conosco dividindo isso. Então, vamos prestigiar aí esse evento. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Uniescom e do CAEC, convidamos todos os interessados em escrever um livro conscienciológico para participar da 6ª turma do Formação de Autores, que vai começar no início de maio, no dia 8 e 9 de maio.
São 7 módulos intercalados a cada 2 meses. Todos eles são ministrados aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. E para mais informações, vocês podem contactar os autores da Uniescom ou a recepção do CAEC. Pessoas acima de 60 anos ou abaixo de 18 anos têm descontos no preço, e moradores de Foz do Iguaçu também. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, a gente convida a todos para a prova da imagística, que é uma prova que a pessoa vai fazendo uma análise dos objetos e testar a sua linearidade pensênica. Essa prova vai acontecer no sábado de Páscoa, dia 3, ou seja, não amanhã, mas no outro final de semana. Também naquele final de semana vai ter um curso com o professor Valdo sobre criatividade e quadrinhologia. Ele vai estar falando sobre, né, de uma maneira inédita, né, todo o trabalho que ele fez em termos de quadrinho, o acervo que nós temos aqui na Holoteca vai ser trabalhado também. E esse curso é no domingo de Páscoa. Então, os interessados podem fazer suas inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. A Consus, a partir do dia 6 de abril, estará iniciando a 3ª turma de Fundamentos da Conscienciometria. Esta turma será realizada assim, os dias da semana, na terça-feira à noite, às 19h30, às 22 horas. E os temas abordados serão temperamento, personalidade, traço, facetas, trafor, trafar e trafal, escala evolutiva, um estudo aprofundado da escala evolutiva, o livro Conscienciograma, será também bastante estudado. As pessoas interessadas podem fazer a inscrição na recepção do CAEC. Ok, obrigada. Boa tarde. Para reforçar o convite da palestra do dia 29 de março, segunda-feira, uma palestra às 16 horas, a outra palestra às 20 horas, com o Dr. Mauro Lins, chamado também de doutor orgânico. Ele é nutrólogo, pediatra, neuropediatra, responsável pelo setor de neuropediatria da Sociedade Pestalozzi, e ele vem falar para nós um pouco sobre toxicologia, resíduos de alimentos com agrotóxicos e a sinergia de dispersão domissanitária de elementos que são usados na higiene domiciliar e, ao mesmo tempo, com todos os produtos dispersos na atmosfera, mais os resíduos de alimentos, e isso gerando, então, repercussões no desenvolvimento cerebral de crianças e também dos adultos. Obrigada. E contamos com todos vocês lá. Basta comparecer, não é necessário inscrição nem nada. Será no Polo Conscienciocêntrico Discernimento, no auditório. Tá bom? Obrigada. Segunda-feira, dia 29, 16 e 20 horas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Mega Imprevisibilidade, eleito com 11 votos, a especialidade Autoevoluciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.